A impossibilidade de defesa diante de uma avalanche de denúncias é um problema da atualidade e o tema do novo romance de Ana Maria Machado, Infâmia. Na trama, a escritora mostra como todos estão vulneráveis a estas artimanhas. E é sobre isso que a gente conversa na entrevista de hoje, onde também falamos sobre outros livros e outras reflexões. Na Dica de Leituras, poesia, na análise dos livros 10 íntimos fragmentos do indecifrável mistério, de Raimundo Gadelha, e Abril Sitiado, de Frederico Spencer. A gente conversa agora com Ana Maria Machado. Ana, o Infâmia, que é seu mais novo romance, que é um romance que me chamou muita atenção, primeiro pela agilidade do romance, pela agilidade com que as coisas acontecem, mas sobretudo pelas duas histórias paralelas, quase dois romances que correm paralelos, né? E sobre duas grandes perdas, né? Essa questão da perda do ente querido, do ente próximo, e a perda da honra, né, do outro personagem. E no final eles se desencadeiam, mas, quer dizer, como é que se processou essas duas histórias? Na verdade, eu queria contar uma mesma coisa, que é o processo da infâmia, o processo de ser caluniado, da difamação. E é impossível acabar bem. Quando isso começa dessa maneira e é amplificado, seja por uma campanha de boatos, ou pela fofoca, pelo disse-me-disse, pela notícia errada, pelo dossiê falso, seja qual for a extensão que tem, não dá para terminar bem. As histórias são trágicas. E eu queria mostrar que ela afeta a infâmia, ou uma calúnia desse tipo, enfim, afeta igualmente, independente de classe social. Então, eu comecei a contar duas histórias em classes sociais bem diferentes. Mas, na verdade, essas histórias, ainda que muito diferentes, e num cenário diferente, numa classe diferente, elas têm alguma coisa em comum, que é essa questão da perda e a perda da honra, como você chamou a atenção aí. A perda do ente querido, numa das histórias, fica suspensa para um futuro, talvez. A perda da honra, que seria a causa da perda do ente querido na outra história, vai aos poucos se revelando. Quer dizer, no caso dos pais que perderam a filha, um pai embaixador, uma filha de alto poder aquisitivo, alta classe social, etc. Mas ela foi também difamada e levada a um ponto de não poder continuar viva, né? Por uma situação de poder de um marido que, sendo embaixador no exterior, ele podia tudo, ela não tinha defesa nenhuma, porque a última palavra era dele, e então isso acaba sendo uma ruína total. No outro caso, do pequeno funcionário público, também ele fica inteiramente indefeso diante dos poderosos. E esses poderosos, na sombra e mentindo, eles ganham sempre. Agora, há uma outra coisa que me chama muita atenção no romance, é a capacidade da manipulação da linguagem da escritora Ana Maria Machado, né? Quer dizer, há nas cenas, no convívio cotidiano do embaixador, umas referências, as referências literárias muito profundas, né? No fisioterapeuta que cuida dele e que mais ou menos trabalha ali a história do pai dele, que é o pequeno funcionário, há uma linguagem popularizada, cotidiana, quase de crônica mesmo, né? Quer dizer, como é isso aí no romance? Esse é o meu fascínio pela escrita. Eu acho que só tem sentido escrever assim. Se eu não me sentisse capaz de enfrentar esse desafio, eu não sei se sempre eu consigo me sair bem dele. Mas se eu não me sentisse capaz de enfrentar esse desafio, eu não estava escrevendo. Que é um desafio de explorar os diversos registros que a língua portuguesa oferece. Eu já escrevi um livro, por exemplo, um romance chamado Mar Nunca Transborda, que tem 5 partes. E cada parte se passa num século diferente da história do Brasil. E em cada um eu escrevi com um sotaque de época. Quer dizer, um tipo de construção que se usava naquela época.
o que me fez ter uma pesquisa linguística enorme, desde construções sintáticas e uso de um vocabulário, como era no século XVI ou XVII, até chegar hoje. Nesse outro livro aí, no Infâmia, que é esse que nós estamos comentando, eu gosto muito dessa sua observação, porque é de um leitor atento. Realmente são dois registros, um registro muito carioca, oral, enfim, de praia, de juventude, de esporte, de chorinho, de samba, da Lapa, né? Que é o que vem numa história, e o outro do embaixador, cosmopolita, erudito e com ecos de um Nordeste, onde ele nasceu, de uma família lá do interior, e que ele traz isso também, porque nós brasileiros somos feitos dessa mistura, de tudo junto. E eu queria que isso se refletisse no livro. Então, há momentos que ele tem, por exemplo, uma lembrança de leituras bíblicas que ele teve, leituras da história sagrada, de coisas que... Então, eu uso uma linguagem bíblica, num estilo bíblico nesse tempo, porque a nossa língua permite essa variedade, né? Outras línguas têm muito mais dificuldade de lidar com isso. Em inglês você diz you, e you é você, tu, o senhor, a senhora. É uma palavra só para tudo. Nós temos vosmecê, vossa excelência, não sei o quê, tu, você, o senhor, a senhora, seu doutor, né? Então, vamos usar isso. O Mário de Andrade, ele até tem uma frase que eu acho belíssima, né? Que ele diz, falando sobre a impossibilidade de se traduzir para o inglês, né? Que ele dizia... Street jamais será rua. Pois e nem rua jamais será street, né? Eu acho que isso é verdade, sempre na tradução se perde alguma coisa e, no entanto, é preciso traduzir. É preciso traduzir o outro para nós e é preciso nos traduzir para o outro. Acho que a crença nessa utopia de que é possível você traduzir e querer fazer o outro entender... é um traço da humanidade que é muito comovente, porque é por isso que nós conhecemos Guerra e Paz, Madame Bovary, Odisseia, Dom Quixote, porque a gente acredita que é possível e traduz, mesmo ficando capenga, mesmo perdendo alguma coisa. Mas é sempre... O primeiro Dom Quixote que eu li foi a famosa tradução dos Viscondes, que não é recomendável, mas para mim foi maravilhoso. Agora, Ana, uma outra coisa que eu acho interessante, porque todas as referências bíblicas, sobretudo, que ele faz, são sempre histórias de infâmia também. Mas eu escolhi por isso. Não é? A Bíblia está cheia de histórias de infâmia, histórias muito densas, muito carregadas de significado, seja José e seus irmãos, Susana e os velhos, né? Quer dizer, a gente tem essas histórias que nos ensinam muito, e que são histórias de injustiça, são histórias de difamação, são histórias da inocência perseguida, tendo que ser resgatada no final. Eu acho que isso acompanha a humanidade, uma preocupação com essa injustiça enorme de ver o inocente prejudicado por uma infâmia. Então eu quis buscar essas histórias e fui pegar outras leituras, Shakespeare, o Rei Lear, enfim... E tem também uma outra coisa que me chamou muito a atenção no livro, que é interessante. Em determinados momentos, o embaixador ele tem uma visão quase colonialista em cima dos outros personagens, né? Quer dizer, aquela coisa da superioridade e, ao fim e ao cabo, acaba se envolvendo numa igualdade, tanto em cima da filha do colega que ele chama para fazer as leituras para ele, quanto do próprio fisioterapeuta, acaba que estão todos em pé de igualdade a ele, né? Também é uma coisa interessante do romance, permear essa igualdade. É que esse personagem, eu acho que a gente conhece muito no Brasil, né? O poderoso autoritário, formado dentro de uma tradição em que ele distribui benesses, ele exige vassalagem de alguma maneira, e ele gosta de classificar as pessoas de saída, não quer ser interrompido, não quer dar um espaço de questionamento, mas não é mau sujeito.
Então, ele foi criado assim, ele ao longo da vida, ele foi desenvolvendo isso e nunca foi questionado, então isso vai ficando solidamente implantado. Mas é uma pessoa que tem suas qualidades, tem seu lado humano, e aí, à medida em que ele vai tendo um contato com o outro, estabelece algumas pontes. E eu acho que a gente fazer um personagem mais rico nisso, que não seja um vilão, ele não é um vilão. E, inclusive, ele sofre muito, ele acaba sendo vítima, ele entra como todo-poderoso e depois tem que viver com remorso, que é um dos piores castigos que pode haver, né? Então, eu acho que é uma riqueza do personagem que foi se revelando a mim enquanto eu escrevia. A gente nunca manda totalmente no personagem, né? Os autores sempre dizem isso, às vezes os leitores não acreditam, mas é verdade. Aquele ser criado ali vai se desenvolvendo com suas próprias emoções, suas características que surgem nele. E a gente tem que aceitar humildemente, a gente é autor, tem que aceitar aquela pessoa que está sendo criada ali, que aparece. Mas uma coisa que me chama muita atenção na sua literatura como um todo é a importância que você dá aos personagens secundários. Quer dizer, ele acaba tendo também certas profundidades psicológicas, certos tratamentos psicológicos no nosso cuidado. No caso específico do Infâmia, duas personagens ali ganham uma dimensão intensa, além do fisioterapeuta e tal, que a gente já falou, mas a esposa do embaixador, que aparentemente era uma figura anulada, né? Ela chega a dizer em determinado momento a maldição de ser mulher do embaixador, né, e tal, ela tem essa coisa. E no final a gente percebe a riqueza, a profundidade psicológica que ela tem. Também há uma preocupação sua como escritora de dar dimensão. Eu acho que elas adquirem essa dimensão à medida que eu vou convivendo com elas, porque são pessoas imaginárias, mas que eu quero sempre saber como elas são. Então, quando começa a me surgir um personagem, não me preocupa só o papel que ele vai desempenhar na narrativa. Eu quero saber como é fisicamente, qual o modo de andar, se tem um cacuete, se fica fazendo, enfim, essas pequenas coisas, como é fisicamente e como era a história. Mesmo que esse personagem não apareça a história dele no livro, mas qual a origem, como que veio, o que ela viveu. Então, foi num colégio interno, ela foi reprimida aqui, mas ao mesmo tempo ela tem um lado meio malicioso em umas coisas. Enfim, essa questão da obediência, que parece que ela obedece, mas na verdade está fazendo o que quer e que bem entende, e ela sabe mais, ela tem uma sabedoria, que é uma coisa muito de mulher de uma certa geração também, né? E essas pessoas vão surgindo, eu não determino como vai ser, mas elas começam a existir muito vivas para mim. Acho que talvez eu tenha, assim, na composição desses personagens, uma memória de várias pessoas reais que eu conheci, que vão se misturando. Muitas vezes não é uma memória consciente, é só um reconhecimento que aparece aos poucos, né? Eu não sei muito dizer, mas não é uma coisa que eu conceba antes, mas elas vão existindo muito fortes. Tem uma realidade muito forte para mim. Então, acho que isso se reflete no livro. Me parece um livro muito amadurecido, muito pensado, no bom sentido do termo, não planejado, mas ele pensado. Um livro, porque ele caminha com uma fluência muito grande e debate os temas sem cair naquele juízo de valor. É assim, uma apresentação dos fatos que ele vai tendo uma crescente, puxando uma cumplicidade do leitor, né? Quer dizer, isso não foi intencional, mas como é que isso acaba... Eu não sei, pode ter sido até intencional.